Aí de uma coisa que também vai repercutir agora, que é a reação política em relação à decisão do STF, né? A Aninha e o Ursinho estão dizendo que não caberia ao STF, acho que o Belucci falou algo nesse sentido também, Diego também, que seria algo a ser discutido no foro adequado, o Congresso Nacional. E após o Supremo Tribunal Federal descriminalizar o porte de maconha, a tensão entre o Congresso e a Corte voltou à tona, já que a Câmara vai na contramão do entendimento dos ministros e analisa uma PEC que criminaliza a posse e o porte de drogas, inclusive incluindo no artigo 5º esta previsão, uma proposta do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. A decisão, no entanto, não é a primeira a contrapor os poderes judiciário e legislativo. Embates sobre a saída temporária, marco temporal de terras indígenas e aborto devem ganhar celeridade e também causam divergências entre o Congresso e o STF. Além desses temas, parlamentares preparam um pacotão de medidas que, se aprovadas pelas casas, limitarão as atuações dos ministros da Corte. Discussões sobre decisões monocráticas e mandatos para os magistrados do Supremo estavam paralisadas após acordo, mas devem movimentar Brasília antes mesmo do recesso dos poderes. Wilson Pedroso, você que é o nosso analista político aqui, estrategista de política, explica pra gente aí o movimento agora no Congresso, porque parece que todas as pautas que chegam no STF e alcançam uma decisão encontram uma reação no Congresso na contramão, no sentido contrário. A gente citou vários exemplos aqui. É aquele ditado, toda ação há uma reação. Mas você falou algo que é importante destacar também, porque você acompanhou no dia, eu também acompanhei, mas a gente acaba fazendo 200 coisas, acompanhei por pedaços. O próprio Supremo, em algum momento, o presidente do Supremo leu uma cláusula lá que dizia que essa lei, é lei o que foi, o que o STF... Não, é uma tese. Uma decisão, uma tese. Tese de repercussão geral. Só iria ter validade até o momento que o Congresso legislasse sobre a pauta. O Sim. Congresso está fazendo justamente o que o Supremo disse para fazer. E volto a dizer, lá é o fórum adequado para se discutir esse tipo de ação. A descriminalização tem que ter, junto ao Congresso, questões de discussões sérias, justamente entre as suas comissões, volto a dizer, trazendo especialistas para falar sobre o tema, para falar inclusive se 40 gramas é o número exato, é a gramagem correta, ou se de repente é um pouco mais, de repente é um pouco menos, porque, volto a dizer, o Supremo trouxe isso de uma forma de achismo, né? A mesma coisa que, vamos tomar 10 cervejas? Não, vamos tomar 5? Ah, não, vamos tomar 7, vai, que a gente fica aqui no meio termo, não fica entre 10 e nem 6. Então tá errado, o Congresso está lá para legislar. A matemática foi bem parecida, viu, senhor? Bem parecida, bem equivocada. Parece aí o PP no final do programa. Vou tomar 10 ou vou tomar uma caixa? Mas voltando a falar sério, Koba, eu acho que assim, o Congresso é o local correto para esse tipo de discussão, de legislação, de cuidar de um tema tão importante. Eu sou totalmente contra as drogas. Volto a dizer, tem um filho de 11 anos, quero que ele cresça, mas os jovens vão... Assim, mas eu quero que, se ele fizer uso de maconha, que ele saiba que ele está fazendo algo errado, algo que vai fazer mal para a saúde dele, algo que não vai construir nada para a personalidade e o futuro dele. Eu não quero que ele veja os amigos, mas tudo tá liberado, eu vou fazer também, porque virou uma coisa normal. Não é uma coisa normal. Drogas é uma coisa ruim, drogas destrói as famílias, e por mais que possa parecer bobeira, e é verdade, a maconha é a porta de entrada para drogas muito piores, para drogas muito piores. Então eu acho que o Congresso está certo. O que é ruim é o Congresso, depois de uma ação do Supremo, vir com a faca no pescoço com projetos que atingem o Supremo. E isso é ruim. Na política existe o diálogo. Você acha que a reação é inadequada? Tipo assim, limitar a decisão monocrática e tal? Nada na política, o diálogo é a coisa mais importante. Nada supera o diálogo. Essa questão de um toma uma ação e o outro toma uma reação contrária a um dos poderes, porque a gente está falando em poderes, né? A República, o Judiciário e o Legislativo. E é ruim o Legislativo, sempre que o Supremo toma uma ação, vem com uma faca no pescoço junto aos seus ministros. Agora, o Diego Tavares, quero saber a sua opinião se a reação do Congresso resolve aquela previsão da tese formada, porque a tese é de que é 40 gramas a quantidade de presunção aí para o usuário, até que o Congresso tome uma decisão. A autoridade policial, o delegado de polícia, é a autoridade a quem deve se dirigir esse usuário,
até que o Congresso tome uma decisão. Quem vai continuar julgando esses ilícitos, que agora não são mais ilícitos criminais, serão ilícitos administrativos, é o juiz do Juizado Especial Criminal, até que o Congresso tome uma decisão. Mas o Congresso não está discutindo esses 3 pontos, por exemplo. O Congresso está decidindo colocar no artigo 5º da Constituição que a lei vai dizer que é crime o usuário portar droga, mesmo que para uso pessoal. Você acha que resolve ou não resolve essa questão? Como ficaria se isso fosse aprovado? Koba, evidentemente que não resolve. Eu acho uma aberração você trazer para dentro da Constituição Federal essa proibição, principalmente se tratando do artigo 5º, que é onde estão os direitos e garantias fundamentais, ou seja, proibição... Não são obrigações. Sentido nenhum, é. Drogas não tem sentido algum, mas é aquela coisa, algo que começa errado só se torna mais errado, não tem como acertar no meio do caminho. Novamente, o STF agiu mal de abordar esse tema, de avocar para si a competência de praticamente criar legislação com a sua decisão sobre o tema. E o Congresso Nacional também não acerta ao tentar emplacar essa PEC como uma forma de retaliação. Que, aliás, nenhum processo legislativo, nem mesmo o processo de decisão do judiciário tem que servir para que um poder faça afronta ao outro. O Estado brasileiro como um todo, todas as instituições, todas as estruturas do Estado têm que se balizar pelo interesse público, não pelo interesse institucional, não para fazer afronta a quem está, de repente, usurpando os seus poderes. Então, é uma discussão que está errada. Agora, se o Congresso legislar sobre isso, e principalmente na forma de uma PEC, olha só, vai caber ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, dizer se a PEC é constitucional ou não. Então, novamente, o que vai restar disso tudo? Não sei. Eu só sei que não vai resolver o problema da sociedade, que é quem precisa que o Estado, que todas as instituições brasileiras trabalhem para melhorar a sua vida. Estão trabalhando para fazer afronta um ao outro, infelizmente. É igual o Tom e Jerry, né? Que fica um correndo atrás do outro. Mas o que eu queria comentar é o seguinte: olha quão insegura fica a nossa sociedade numa situação como essa. Porque a gente tem hoje uma decisão, que é uma tese, de que 40 gramas hoje não caracterizam tráfico de drogas, ressalvadas tudo que a gente já discutiu aqui, e apenas um ilícito administrativo. Aí o Congresso decide legislar sobre o tema e mesmo que ele adote só uma quantidade diferente. Mas nós já estamos falando em mutirão do CNJ para soltar grande parte dessas pessoas. Aí imagina aquelas pessoas... Decisão nem transitou em julgado, né? Não, então, mas imagina só que o Congresso decida de maneira razoável, sei lá, colocar que o uso pessoal são 15 gramas. E todas as pessoas entre 15 e 40 que forem libertadas nesse período. Daí tá adquirido o direito, então, já era. Mas olha vai valer pra frente a lei. Se nós aqui conseguimos chegar à conclusão de que isso traz muita insegurança jurídica e é muito perigoso para a nossa sociedade, me chama a atenção que quem está decidindo dessa forma não tem essa mesma percepção, porque é algo que impacta diretamente a sociedade e a gente sabe que hoje a gente tem um problema seríssimo de segurança pública. Esse é talvez o assunto da atualidade que mais mexa com as emoções, porque tá todo mundo com medo, tá todo mundo inseguro. Eu até entendo o ponto do desencarceramento, eu acho que é super válido, super relevante, mas a gente precisa parar e tomar decisões pensadas antes de sair por aí. Então é 40, faz mutirão, tira da cadeia, depois vai ser crime de novo. Isso gera muita insegurança para nossa sociedade. Sim, Ana, mas você não está levando em consideração uma coisa muito importante do estudo, que é justamente, gente, não existiu nenhuma relação da diminuição do tráfico de drogas no nosso país com a lei antidrogas. O estudo do STF está baseado exatamente nesse ponto. Mas isso passa também pelo fortalecimento das organizações criminosas. Não só. Mas o que mostrou? O que demonstrou? Que quem está preso pelo tráfico de drogas, o fato dessas pessoas estarem presas não diminuiu o tráfico de drogas na nossa sociedade. Porque as organizações, com seu engrandecimento, recrutam. Ok, mas por que adianta a gente continuar prendendo gente com 20, 30, 40 ou 50 gramas? Mas aí, Thaís, isso não pode ser desculpa pra gente simplesmente abandonar uma política de Estado. Então, começam a subir os homicídios a níveis alarmantes. Vamos então deixar de prender os homicídios... Que matou no trânsito. Exato. Então, esse tipo de argumento acaba relativizando não a questão do crime como uma chaga social, mas o crime em si. Você acaba relativizando a prática do crime.
Então, eu acho que esses números, eles não devem ser levados em conta para a questão da edificação de uma política pública contra o tráfico de drogas, por exemplo. Se estão prendendo mais traficantes, eu acho que esse grau, esse número de prisões tem que acompanhar a mesma linha de crescimento das organizações criminosas. É aquela história, a organização aumenta o volume de venda de drogas, por exemplo, em números absolutos. Não faço ideia de quanto isso seja, mas evidentemente que aumentando o volume de drogas vendido, você vai ter um aumento dos traficantes, independentemente da legislação vigente e da política pública de combate. Fala, Thaís. Não, é que eu só acho que não adianta a gente tentar mostrar que o STF simplesmente fez isso para libertar pessoas porque não quer encarar o problema do encarceramento. Não, você exatamente não, mas isso está aqui na nossa conversa, né? Não é sobre isso. Existem estudos que basearam essa decisão no sentido de demonstrar que não está sendo efetivo. Então, vamos pensar em outras formas de criminalizar, vamos pensar em outras formas de prender, quem a gente vai prender, quem vai ficar preso. Melhorar o sistema penitenciário também, né? Exato. Mas assim, já que não interessa se ele estava com 10 gramas e se o cara que foi encontrado na Porsche estava com 20 quilos de cocaína e ele continua solto. A gente precisa se interessar justamente por isso. Eu só acho que talvez essa discussão, que é extremamente legítima, não tem que ser feita no âmbito do Poder Judiciário. Essa é a minha crítica principal. E aí, ô Bellucci, quero sua opinião sobre o que falavam os colegas aqui. Você acha que é adequado colocar no artigo 5º uma previsão de criminalização? Porque inicialmente eu pensava assim também, que era totalmente um absurdo jurídico. É um artigo das garantias fundamentais, os direitos, né? É direito e vai ter um é proibido, de repente. Direito e é proibido drogas. Isso, e é proibido drogas. E aí, e cláusula pétrea, enfim, toda a força jurídica que tem o artigo 5º da Constituição. Mas daí fui alertado, fui estudar um pouco mais, que a gente já tem outras previsões de crime no próprio artigo 5º. Terrorismo, o crime de tráfico de drogas está previsto, inclusive, no artigo 5º. Passei a refletir melhor, estou ouvindo opiniões a respeito, quero a sua opinião também. Eu discordo de inserir no artigo 5º, Kobayashi, e você vê que o Supremo ignorou o Congresso. As discussões foram andando em paralelo e o Supremo continuou discutindo. Qual que seria no mundo ideal da Constituição brasileira? O Supremo fala, peraí, o tema é do Congresso, ele está discutindo. Mas eles falaram, não, vai tocando, deixa tocando, e o Supremo tratorou o Congresso mais uma vez. Isso do Congresso diminuir os poderes do STF, acho que é mandatório. O mandato para os juízes é mandatório. Não dá para um juiz ficar 30 anos... Você acha que tem que manter mandato para o STF? Eu acho. Tem que ter um teto, 8, 10 anos. Tem que discutir o tempo, mas não dá... Eu acho perigosíssimo. Eu acho ficar 30 anos. Meu Deus. Eu acho perigoso é ficar 30 anos. 9 ministros indicados por um mesmo partido. E ficar 30 anos cada um. Mas, a gente estava falando aqui, agora há pouco... Acho que não tem que ter um mandato e ter as decisões liminares tem que ser bastante discutidas também, porque você tem 11 Brasis, né? Cada juiz decide lá uma liminar e muda tudo. Então, a questão das drogas teve até terceira via. As decisões monocráticas eu acho até que faz sentido, porque a gente precisa privilegiar o colegiado. Mas em relação ao mandato, eu acho perigoso porque a gente está cobrando tanta segurança jurídica e se ficar mudando toda hora ministro, cada ano vai ter um entendimento diferente. É assim na justiça eleitoral, que não tem juiz fixo, né? Que cada eleição é uma composição diferente. Que é outra jabuticaba brasileira. Cada eleição o entendimento jurisprudencial muda e a gente não tem segurança nenhuma. Além de que os ministros vão estar julgando causas de pessoas que posteriormente poderiam empregá-los também, não é? Na advocacia, enfim, não é muito bom, no meu ponto de vista. Você concorda com quem aqui? Sua opinião, Wilson Pedroso? Não, eu quero voltar à questão das drogas, ô Koba. Não é, porque eu tô... Não quer saber, né? Tô revoltado. Não, a pauta... Ô, Filipinho, a produção, quem prepara a pauta aí, ó. O Wilson simplesmente ignorou. Vai lá. Eu tava aqui... Você quer falar de outra coisa? Você torce pra que time? Ou não? Eu torço pro Corinthians. Vamos falar do Ele Corinthians. não quer falar, ele não quer falar. Corinthians, então. Corinthians e Palmeiras. Vai cair. Não, ô Koba, só voltando à questão das drogas. Claro. Nova York, onde a maconha foi liberada, a violência não diminuiu, as pessoas aumentou o número de dependência química e o acesso às novas drogas e às drogas mais pesadas aumentou também. Ou seja, o caminho está totalmente errado, de descriminalizar. Quer descriminalizar? Então faz de uma forma correta, passa a questão
questão da maconha para as grandes empresas de cigarro, onde a gente vai poder ter controle, onde vai poder cobrar impostos. Você é a favor de legalizar? Não, já que estão querendo descriminalizar, é quase uma legalização. Tá se revelando aqui. Não, é quase uma... Não é, Koba. Ô, Pepe, deixa eu te falar uma coisa. É o seguinte... É quase uma... Esse negócio de legalizar é pior ainda. É pior. Olha o que aconteceu com o cigarro. Hoje o cigarro mais consumido no Brasil é o cigarro contrabandeado. Então, esse negócio de legalizar... O Brasil precisa combater as organizações criminosas. Ô, Diego da Luz, isso é quase descriminalizar, é quase uma liberação das drogas. Então faz de uma forma correta, onde pelo menos a gente consiga arrecadar dinheiro para a saúde pública, porque a gente vai precisar. Porque, volto a dizer, em Nova York, a dependência química, onde foi liberado... Nova York, você vai lá em Nova York, ô Koba, tive a oportunidade de ir o ano passado, um cheiro de maconha na cidade que eu nunca tinha visto, de outras vezes que eu fui visitar. As pessoas fumam como se fuma mais maconha do que cigarro. Não sinto mais cheiro de cigarro, sinto cheiro de maconha na cidade. Faz menos mal, né? Qual você prefere? Maconha faz menos mal que cigarro, inclusive. Eu prefiro o cheiro de perfume que eu uso. Então, mas é isso, aumenta. Então, vamos trazer dinheiro para a saúde, porque nós vamos precisar de mais dinheiro na saúde para tratar essas pessoas, porque estão achando que é normal, porque o Supremo descriminalizou. Perrengue de rico, né? Tá um cheiro essa cidade de Nova York. Maconha, nossa. Metrô de Nova York. O impacto da maconha, Kobayashi, é principalmente nos jovens. Os estudos dizem isso, que para os jovens o dano é definitivo na cabeça, né? Então, é muito perigoso você legalizar as drogas, porque vai incentivar especialmente para os jovens, que os estudos apontam isso, principalmente questão de esquizofrenia, para quem não tem o cérebro ainda formado, que seria os menores. O álcool também, né? O álcool é pior do que a maconha. Realmente é pior do ponto de vista da saúde, mas o álcool não é a principal fonte de renda das organizações criminosas. O que a gente precisa entender é que o que foi legalizado pelo Supremo Tribunal Federal é a parte do consumidor. A parte do fornecedor segue sendo crime. E vai, inclusive, ser ampliada agora, porque hoje tem mais facilidade para você, com essa decisão que vai dar respaldo, e eu duvido que muitas pessoas vão entrar nos meandros da decisão para ver o que de fato pode e não pode. O recado que está passado para a sociedade é o seguinte: agora, meu amigo, com até 40 gramas no bolso, você está tranquilo, pode passar na frente da polícia, pode fazer o que quiser. Isso vai aumentar o consumo e com o aumento do consumo nós vamos fortalecer as organizações criminosas. O problema é esse, porque você pode consumir, mas como você vai comprar? É outra distorção criada pela decisão. Pode plantar, pode plantar, vocês plantam, gente. Mas, assim, eu acho que também um pouco utópico você achar que todos os consumidores plantam a sua própria maconha. A gente sabe que não funciona assim. E aí, eu até concordo um pouco com o Wilsinho, no sentido de que se nós vamos descriminalizar e permitir que as pessoas consumam, o ideal é fazer isso da forma regulamentada pelo Estado. Porque aí, pelo menos, tem pelo menos uma regulamentação, algum controle de qualidade ali, porque sei lá, entendeu? Eu acho que vocês estão militando, E não é, Diego. Você falou uma coisa que é importante. Essa questão financeira. A gente fica aqui no programa falando de PCC, de organizações criminosas, quase que todo final de semana, quase que toda semana no Linha de Frente às 14 horas. O principal poder das organizações é o poder financeiro. A gente está abrindo uma brecha para eles, de forma quase que legal, arrecadar dinheiro, arrecadar fundos para fazer outros tipos de crime, para trazer drogas, para financiar outras organizações de forma legal. É ruim. Um dos principais pilares das organizações criminosas é o financeiro. Pega lá a questão de quando foi proibido bebidas lá nos Estados Unidos, o Al Capone, só conseguiram ir para cima dele a hora que começaram a pegar a parte financeira deles. E a gente abre uma brecha para essas organizações criminosas de forma fácil, arrecadar dinheiro das pessoas que usam. Agora o PCC abre um CNPJ só para maconha. Exato, abre o CNPJ porque você, na verdade, ao descriminalizar, se houver a descriminalização total... Claro que não tem CNPJ, vou deixar claro aí para ninguém. O tráfico... Tem, porque tem no posto de gasolina, tem lavagem de dinheiro. Então, especula-se, inclusive, que a parte legal, vamos por assim, do crime organizado é tão grande ou maior do que a parte ilegal.
Porque se fizer a legalização, o crime organizado já detém o mercado consumidor, maquinário, clientela. Então ele só vai abrir o CNPJ que já tem e venderem. E os países que legalizaram não acabou com o tráfico, porque o consumidor busca o mais barato e o do crime ainda é o mais barato. E como o Diego colocou, o mercado de cigarros ilegais é maior do que o legalizado. O Wilson trouxe o exemplo de Nova York. Nova York é o maior mercado consumidor de maconha do mundo, onde a maconha é liberada. Só 10% dos vendedores de maconha são legalizados. 90% da droga lá é comercializada legalmente. É mais barata, né? Mas é por causa do imposto do pecado, que é o nosso próximo assunto agora. Viu? Se podemos, Wilson, você deixa? O imposto do pecado, Querem querem taxar mais a minha cervejinha. Você autoriza a gente falar disso, né?